E aí, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Vamos que vamos aqui com uma notícia que surgiu do nada, né? E que uma senhora deu o que falar aí nos Estados Unidos, né? No aeroporto dos Estados Unidos. Ela veio de um avião que estava vindo de Tóquio, né? E pousou ali nos Estados Unidos. E a senhora disse que estava vindo de Torrenzza. Só que esse país não existe para o conhecimento ali, né? Dos aeroportos, né? Não existe essa cidade, esse país que ela tá falando. Só que realmente esse negócio, essa terra aí existiu e existe, né? Só que foi escondido aí, porque relatos sobre esse lugar, né? Desde o tempo das guerras até os tempos de hoje, elas foram ocultadas, porque nesse lugar acontecem coisas sobrenaturais, acidentes aéreos, né? Não pode colocar nada lá que tem uma varredura nessa ilha, porque tudo que coloca lá para ser investigado, se tem vida, se é alguma coisa lá, né, é destruído por algum ser, né, imaginário, alguma coisa espiritual, algum bloqueio ali nesse lugar tem, e por isso que as pessoas não podem chegar nesse lugar. Muitas pessoas acreditam que é uma dimensão, né, entre o submundo, né, ou uma viagem aí entre o céu e a terra, né? Assim, esse negócio de Jesus e o inferno, né? Então, esse negócio aí que a galera acredita, toda a galera que é espiritual e não espiritual, e a galera aí que acredita sádica, né? Que não acredita em nada, né? Os incrédulos, que é no extraterrestre, né? Reencarnação, né? Viagem no tempo, essa galera aí que os ateus, né? Mas acreditam no que vê. Então, mas é nesse sentido aí, que acredita no além, né, do outro mundo, fora aqui do nosso planeta. Mas eu não acredito nada, só acredito no que eu vejo, né, no sentido de provas, assim, concretas, né. Então, eu acreditei no primeiro relato que eu vi sobre a vinda dela, né, porque tem uma passagem bíblica, para quem não sabe, né, Jesus falou que Elias, né, já depois de ser arrebatado lá no Antigo Testamento, ele fala que Elias foi arrebatado e depois ele veio no século dele. Elias voltou no tempo que Jesus estava, né, um tempo antes de Jesus voltar. Ele veio também, Elias, antes de Jesus, e Elias veio à terra e ninguém reconheceu Elias, né? Ele tinha vindo 2 vezes à terra, né? A primeira vez ele estava aqui como normal ser humano, o profeta, né, de Deus, que ali enfrentou Jezabel, mas depois ele veio antes de Jesus de novo, né, para falar com o povo, né, sobre o que ia de acontecer se eles não mudassem. Mas aí Elias acabou não convencendo o povo de novo, o povo não reconheceu Elias, então Elias voltou para a Terra Santa, né, lá no paraíso, né, como ele disse, ele voltou para o Pai. E Jesus continuou na terra, então ele foi depois, né, o cordeiro sacrificado aí, depois ressuscitou. Só que na Bíblia também, Apocalipse fala que os santos, né, e existem também os mensageiros da terra, né, que vão vir lá do céu, enviar a mensagem para o povo sobre o que há de acontecer no presente e o futuro, né. Então tem esse negócio aí, tanto no passado, com Elias, quanto no Apocalipse, que virá, que é o futuro, né. Então, essa mulher de Torrenzza também já aconteceu, um homem também, Tauro, lá no tempo do Ronca também, que ele veio desse lugar, desse país, essa cidade chamada Taurim, e ninguém dizia que existia esse país. Só que também existia esse país, que é a mesma coisa desse lugar dessa senhora. Só que ali é juntinho, ele dizia que era entre a França, né? Ali na divisa da França com outro país, que era o Taurim. E essa mulher não sabia mais ou menos onde é que era esse lugar. Só que aqui, os meninos que são fofoqueiros natos, né, e procuram a fundo sobre esses lugares que são mitológicos e às vezes parece que são irreais, né? Eles fuçaram, né, no tempo do Ronca, né, se realmente existisse o lugar, e os meninos confirmaram que existe sim esse lugar, né? E eu trouxe para vocês verem o vídeo, né, de onde fica mais ou menos esse lugar, e o que eu falei sobre tudo que chega lá nesse lugar é destruído. Não há informações registradas, mas sim o satélite descobriu que esse lugar existe, mas que a força militar, né, usava esse local para poder fazer bombardeamentos, pesquisas, né? E esse lugar foi omitido aí, né, como um país que não existe. Então vamos confirmar aqui com esse vídeo que
achei aqui no Quai. Veio à tona. A ilha Torenza sempre existiu, mas foi escondida do mundo por décadas. Documentos vazados indicam que governos poderosos e corporações secretas sabiam de sua localização e a mantiveram fora de todos os mapas. Agora, depois que a NASA revelou as coordenadas, o planeta inteiro está em choque. Torenza apareceu no meio do Oceano Pacífico, em uma área onde bússolas enlouquecem e satélites perdem sinal. Drones enviados para investigar simplesmente desapareceram. O nome da ilha é o mesmo mencionado pela mulher do futuro, aquela que surgiu com um passaporte impossível e um idioma que ninguém conseguiu decifrar. Coincidência ou prova de que ela realmente veio de lá? Alguns dizem que Torenza é um experimento militar isolado do resto do mundo. Outros acreditam que é uma base extraterrestre escondida sob o mar. Há quem garanta que é um portal entre dimensões capaz de conectar realidades diferentes. Seja o que for, Torenza já não é lenda, é o mistério mais perigoso da Terra. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe aqui nos comentários. A verdade... Viu? Torenza realmente existe. E esse lugar aqui, né, dizem que é uma base militar, dizem que é entre o céu e a terra, dizem que é o céu e os extraterrestres, né, que eu não acredito muito nisso. Mas uma coisa é certa, a mulher desapareceu diante das câmeras, o homem também lá de Taurin também desapareceu diante das câmeras. Eu acredito, na minha visão, é um mundo espiritual, né? Eu acredito que ali é a batalha entre os anjos e os arcanjos, o diabo e ali Deus, ali a bagunça ali registrada entre eles, né? Assim, como a gente tem, né, nos países tem a divisa, né? Nós tem a divisa dos países para poder dar um ataque de distância. Pra mim, esse lugar aí, esse paísinho aí, tanto esse homem veio quanto essa mulher veio, é a famosa guerra do mundo, entendeu? Ali que a parada acontece. É ali de onde vem as missões, os ataques, entendeu? Ali vem o comando, ali, entendeu? Mas eu acredito que é assim. Pra mim não existe extraterrestre. Mas eu acredito que existe anjos e demônios. Tem gente que não acredita, como os ateus. Mas até os próprios ateus acreditam em espiritismo. Então eles não são totalmente ateus. Porque se é uma coisa mexer, ele vai dizer que mexeu foi o vento? Não foi. Ele vai dizer que alguma coisa está errada ali naquele lugar. Então não é o vento. Então, é um negócio meio sinistro? É. Mas no meu ver, é entre batalhas espirituais. Porque a mulher sumiu dentro da câmera. O cara também sumiu dentro da câmera. Então, é o quê? Alienígena não é. Porque na época de Cristo, antes de Cristo, né? Existia uma língua que só o povo do tempo antigo, o tempo antigo mesmo de Abraão ali, dos profetas, tinha uma língua. E essa língua poucas pessoas conheciam no tempo de Jesus. A antiga língua judaica, né, dos israelitas, dos judeus, era uma língua diferente. Então, por isso que a maioria dos papiros que foram encontrados no Mar Vermelho, nas rochas, nos tonéis de vinhos escondidos pelos profetas, pelos os discípulos na época, que foram encontrados a Bíblia, né, ali em cada pedacinho escondido, você vê que a língua deles antigamente é difícil ser traduzida. E tem papéis que até hoje não foram decifrados, porque a língua que eles falavam antigamente não era habitual daquele século. E até mesmo hoje, no tempo de hoje, se você for lá em Israel, pegar o antigo papiro dos profetas, eles não conseguem traduzir se a pessoa não ficar lendo aprofundadamente em cada palavra que é descrita nesses papiros, e a pessoa não for um histórico, né, um estudioso aí da palavra da época dos profetas, ele não consegue decifrar. Então por isso que existe aí vários arqueólogos, né, vários estudiosos da língua antiga hebraica para poder traduzir, né, os livros que são encontrados aí, o que agora foi recentemente o livro de Enoque foi encontrado aí, né, que ele fala sobre as bestas, sobre os gigantes e sobre os demônios que habitam nas florestas. E que as pessoas não dão crédito muito para o livro de Enoque, né? E que ele fala que os demônios faziam sexo com as mulheres e por isso que nascia coisas bizarras, né?
naquele tempo. Então, o livro de Enoque fala muito sobre essa putaria, né, que os demônios faziam, né, os anjos caídos faziam com as mulheres, né. Então, é um livro que a Bíblia tirou, né, não coloca isso na Bíblia. É que nem o livro de Cantares, né. Quando é muita putaria no livro de Cantares, tiraram o livro de Cantares da Bíblia. Aí colocaram, tiraram. Mas o livro de Cantares é a declaração de amor de Salomão para uma africana. É porque, como ela era de cor escura, ela não podia casar com um homem muçulmano. Eles não aceitavam mulheres negras casando com homens brancos. Então, era muito disso naquela época dos reinos, né? E ele já tinha 1000 mulheres. Mas a mulher que ele queria casar realmente era essa africana, que foi proibida pelos judeus na época, né? Os sábios proibiram Salomão de casar com aquela mulher, né? Porque ela era de outra religião, não era da religião dele, era de cor escura, não tem nada a ver com ele. Então era aquilo ali meio bizarro para os muçulmanos aceitarem esse tipo de casamento, né? E ela tinha influência, mas a galera não aceitava que ele casasse com ela por causa desse tipo de situação, né? Porque é um amor, né? Uma paixão ali. E ele fala sobre esse amor dele no livro de Cantares. Só que aí, como ele fala meio umas coisas meio sem noção, né? Que os peitos dela parecem cachos de uva, né? E aí começa assim, aí a pessoa que tá lendo, né, já tem a maldade na mente ali do que ele tá falando. Aí você vai botar isso pra uma criança ler? Não, né? Não existe isso, né? Aí, como é meio obsceno do que ele fala, né? Não é uma coisa que deve entrar na Bíblia, mas é uma palavra bíblica ali sobre o amor do homem por uma mulher, né? O desejo dele por uma mulher. Mas, como ele tiraram esse livro de Cantares da Bíblia, por causa do tipo de coisas que Salomão fala sobre essa negra que ele é apaixonado, foi tirado da Bíblia. Mesma coisa é o livro de Enoque, que ele existe, foi encontrado agora há pouco tempo, o livro de Enoque, mas que a galera não coloca na Bíblia. Estão querendo aí brigar para colocar o livro de Enoque na Bíblia, mas muitos do meio religioso ali não quer colocar, porque já foi discriminado esse livro. Não querem colocar o livro de Enoque, porque tem a ver com os anjos caídos, né? Sobre eles fazerem as putarias naquele tempo, né? Da Arca de Noé. Então, aí tem agora a arca, que acharam agora aquela barca gigante, né? A Arca de Noé. Encontraram pedaços da Arca de Noé lá nas geleiras, né? E que a Bíblia fala que da rota desses anjos caídos, né? Dizem que a parte desses anjos caídos, né, quando veio o dilúvio, eles foram congelados, né, onde está a Arca de Noé. Então, a localização da Bíblia em relação a eles está nas geleiras, que eles são os demônios mais perigosos e eles estão trancados lá no gelo, né? E é um assim, se a geleira derreter, é mais ou menos isso. Eles serão libertados. Um negócio assim, né? Porque as geleiras contêm a água, né, do tempo do dilúvio da Arca de Noé. Se você for ver, porque só aquele local é com muita água e muito gelo. Se aquele local derrete, o mundo inteiro é afundado. Então, realmente, o dilúvio foi todo lá pro Polo Norte e Polo Sul. Tá tudo lá as geleiras. Então, é ali que tá a água do dilúvio. Então, foi ali que a Arca da Aliança, que a Arca do Dilúvio ficou lá. Aí, só agora, em 2010, que encontraram o pedaço da arca. Estão querendo desenterrar o resto, né? E tá lá os historiadores, lá pra banda do gelo, tirando o resto da Arca de Noé. Então, existe essa teoria dos anjos caídos lá nas geleiras. Porque foi lá, realmente, agora confirmou que tá lá a arca do dilúvio. Só que apareceu essa senhora do nada também no aeroporto dos Estados Unidos, que também já apareceu outro cara nesse mesmo evento, esse mesmo aeroporto, né, com a mesma história de um país que não existe no mapa. Só que esse país existe, só que esse país é uma ilha
no oceano, né, uma ilha no oceano ali, que não existe praticamente no satélite, né? Mas existe, porque a NASA escondeu esse local aí, por ser um local bizarro. Um local onde as pessoas não conseguem se localizar e se perdem. Ficam atordoados e todos os equipamentos que são enviados para lá, né, somem, desaparecem, não tem mais sinal de existência desses equipamentos. Então, realmente, essas pessoas que apareceram nos aeroportos americanos são pessoas, eu acredito que são pessoas enviadas, são mensageiros enviados, que se perdem, né, no tempo aí, que nem a mulher falou. Essa velhinha falou que ela veio ela não veio de Tóquio, mas ela veio de Tóquio. O avião dela estava vindo de Tóquio. E ela perguntou se ali era os Estados Unidos. Então, quando ela olhou para o movimento ali dos Estados Unidos, ela disse que o país era uma nação caída, né? Que aquele ali não era o país que ela conhece como os Estados Unidos. É um país fraco, é um país quebrado, não é um país que ela conhece. O país que ela descreve, que é os Estados Unidos, é um país totalmente diferente do que ela vê agora. É um país super equilibrado, um país totalmente enriquecido, um país totalmente... Não é esse país que ela está vendo de conflitos, de guerras, de coisas antigas. Na cabeça dela ali é um país antigo. Os Estados Unidos agora é um país antigo. Então quer dizer que o país que ela vê, que ela conhece, os Estados Unidos lá na frente, não é o país que ela está vendo agora. Então ela ficou assustada, porque ela errou a dimensão que ela deveria estar, né? Então eu acredito que ela é uma mensageira que é descrita na Bíblia. Tanto esse cara que estava lá no tempo do Ronca, em 1900 bolinha, quanto ela no século de hoje. Que ele disse que também ele não está no país dele, que ele não está no século dele, e ela também disse que ela não está no século dela. A mesma frase do cara do tempo do Ronca é a mesma frase dessa velha que apareceu agora nos Estados Unidos, né? Descrevendo que o país que ela está não é o país que ela está vendo no futuro, né? E ela descreve que ela está vindo lá. Então, de onde ela está vindo? Ela está vindo do tempo do Apocalipse. E ninguém percebeu no vídeo que ela faz um gesto de olho, não olhando para a câmera, mas sim fazendo um gesto no olho várias vezes. E ninguém percebe esse tipo de situação que ela faz. Ela toca no próprio, assim, na própria pálpebra, assim, e puxa para baixo. Entendeu? Tipo assim, dizendo que ela não é real. E o que ela fala, ninguém entende. Algumas coisas que ela tenta ali falar, alguns policiais conseguem entender o que ela fala. Aí depois ela começa a embolar tudo. Ela fala outra língua que ninguém entende, né? Aí ela vai para uma sala e dali ela some diante das câmeras. É a mesma coisa que aconteceu na época que jogaram os drones lá e os drones sumiram. Câmeras lá e choviam as câmeras dos drones e depois sumia o sistema do drone e não estava mais naquele local. Então é isso que acontece quando chega nessa cidade que essa mulher está falando. Esse país que ela fala, né? E a galera também dizendo que ela é um extraterrestre. Eu acredito que não, né? Eu vou pela Bíblia, porque é mais lógico você ir pela Bíblia, porque você vê a Bíblia no tempo do Antigo Testamento e você vê o Novo Testamento, e depois você vai para o Apocalipse, você vê que tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Foi Elias, depois ele volta no tempo de Jesus, e depois Jesus fala que ele estava ali e ninguém reconheceu ele. Então, eles para mim, são anjos, né? Anjos, descrito na Bíblia como os mensageiros, né? Que realmente já tem a definição do Apocalipse, né? E que os mensageiros vêm para confundir muito a nossa cabeça, né? Eles dão mensagens vagas, como fosse Jesus falando sobre as profecias, né? Quando ele falava do tempo que cairia
o templo cairia e ele levantaria em 3 dias. E ninguém entendia que ele está falando dele mesmo. Né? É parábolas que eles falam, os mensageiros, e que a gente não entende as parábolas que eles falam. Eles falam mais ou menos como Jesus. Eles não dizem mesmo o que realmente vai acontecer. Eles só jogam ali uma seta para que o mundo venha ficar ligado sobre o apocalipse, sobre o que virá recentemente. Aconteceu na cidade, lá dentro do Ronca, lá em 1900 bolinha também, lá nos Estados Unidos, sobre uma cidade abandonada, né, por pessoas ricas também, né. É uma cidade conhecida, que eu até fiz um vídeo dessa cidade, que fala sobre monstros na floresta. É uma cidade que existe nos Estados Unidos e muitos, né, curiosos e gente rica queria investir nesse lugar, né, e fazer dessa cidade, né, um lugar habitável, né, e tem shopping, tem várias coisas nessa cidade. É uma cidade pacata, né, como aquela cidade que faz em filme de xerife, é igualzinho. Só que tem uma mata sinistra nessa cidade, né, que você for mais um pouquinho adentro da ferrovia, essa cidade é cheia de mata. E quem morava, né, era os grandões da época, os cheios da grana, né, os family, eles começaram a ir trabalhar e deixaram as suas esposas no local, né, e as esposas começaram a ver coisas bizarras nos locais. Não era na casa da pessoa, era fora da casa, né, porque assim, né, o espírito só entra na sua casa se você abrir a porta. Espírito do mal. Em qualquer lugar isso aí, qualquer lugar. É que nem um cara quando tá no carro no estacionamento, né? Apareceu uma mulher, um olho boladão com ele, e era a esposa dele. Só que não era a esposa dele, era um espírito maligno que se vestiu da esposa dele, né? E começou a bater no carro. Como ele sabia que não era a esposa dele não agia daquele comportamento, ele ligou automaticamente para a esposa dele, dentro do carro, naquele momento ali que ela estava batendo no vidro. Aí a esposa dele falou assim, amor, eu tô em casa, assistindo TV, te esperando chegar do trabalho. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, ele não abriu o carro. Se ele tivesse abrido a porta do carro para falar com ela, ela tinha entrado e matado aquele cara, fingindo que era a esposa dele. Né? Pelo modo de violência dela bater no carro, ele sabia que não era a esposa dele. A esposa dele era mansa e meiga. Não era aquela bicha louca que bateu no carro. Porque a mulher dele estava ali às horas da noite, num local que ela nem sai de casa, ele tá com os filhos em casa, e uma mulher aparece igual a esposa dele, um olho assim, furioso, querendo quebrar o vidro do carro dele, sem dizer uma palavra. Então ele já se ligou logo que era coisa espiritual ali no carro dele, querendo entrar no carro dele. Aí então ele não abriu o carro, ficou ali tranquilo, esperando aquela mulher desistir do carro, de querer entrar. E ela acabou desistindo do espírito maligno, não entrou no carro dele, não fez nada contra ele, né? E acabou o vídeo aí, né? O desespero do cara ao ligar pra esposa, né? Foi tudo gravado ali, pela gravação do carro dele. E não é diferente, né, dessa família aí, dessa cidade que tá abandonada. Ela hoje é uma cidade proibida, descrita por demônios, por monstros, pela lei americana. E não é eu que tô falando, é os próprios militares que falam sobre o local, por ele ter ocorrido muitas mortes. Todas as pessoas que moravam nesse lugar morriam de doenças, ou se não viam alguns espíritos na floresta, ou eram mortas na ida para casa ou na volta, né, para o trabalho. Então, após esse cara rico chegar em casa, né, e ver a esposa de olho arregalado para a janela, ele perguntou assim o que foi. Ela foi e falou que viu monstros na floresta, monstros, e que ela estava com medo, ela queria sair do local. Então, o cara não pensou e foi embora, porque já tinha acontecido muitas pessoas de morrerem ali. Só que ele e a esposa eram o único no local, né? Foi os únicos que estavam ali ainda pela coragem. Após ele ver que a esposa estava em pânico e o que ela descreveu era monstros, né? Aí ele se ligou logo que não era ali um local de Deus. Então, ele meteu o pé. E muita gente que ama esse negócio de fantasma, né, vão para esse local lá nos Estados Unidos
para poder visitar essa cidade abandonada, né? Só que é proibida, porque quando se entra nessa floresta, você não pode sair com vida, porque são policiais, mas são policiais que acreditam nos demônios da floresta, que é descrita nessa floresta americana. E eles proíbem de entrar. Não é que eles acreditam que tem assassinos na floresta, mas eles acreditam que existe uma força maligna dentro daquela floresta que vai passando nas casas que já habitaram ali, né, e amaldiçoam a pessoa que passou pela floresta. É por isso que chama a cidade amaldiçoada. Ela é conhecida na história como a cidade americana amaldiçoada. E todos os moradores foram mortos de doença. E aqueles que não quiseram arriscar conseguiram fugir. Então é uma coisa que existe? Existe. Então está escrito em Apocalipse sobre esses bichos, né, esses seres malignos que habitam, né, nas florestas, né, na natureza, né, e que muitas pessoas não acreditam, né, que é aquele famoso, que a galera fala, né, os gnomos, os duendes, né, o pé grande, né, essas coisas são tudo demônio, que a galera inventa, dá nomes pra eles, mas é tudo gente maligna, coisas malignas que querem matar você. E quando você tem alguma coisa ali, alguém que morreu, né, eles aproveitam a sua fragilidade para te fazer o processo dele. E teve das pessoas que tentaram, né, pular a lei americana e passaram, né, da guarita ali de proibição dessa cidade, sentiram que tinham alguma coisa pegando em sua mão, né, uma força ali poderosa segurando sua mão, né, fazendo com que ele andasse de mão dadas com essa pessoa, né. Outros se sentiram empurrados sem ter ninguém atrás dele na floresta, né? E quando eles estavam querendo entrar, eles voltaram com medo de seguir em frente na floresta ali amaldiçoada. Então, existe esse negócio? Existe, cara, mas é pra quem crê, né? Pra quem crê, aí tem gente que paga o preço, né? E aí morre por nada, né? Depois sai da floresta aí, que nem essa senhora aí, né? Que o marido acreditou nela depois que ela viu o demônio na floresta. Na porta da casa dela, querendo matar ela, né? E pedindo pra entrar na casa dele, né? Mas aí ele acreditou na esposa e capinou, né, com a família ali para não ser o próximo a morrer naquele local. Então, essa história dessa mulher que apareceu no aeroporto e que aquele cara essa mulher é de Torenza, aquele cara é de Taurim. Ele disse que o país que ele veio é Taurim, que fica ali entre a França e outro país. Essa mulher já não disse de onde fica o país dela. Só que os meninos que eu acho massa, esse menino fofoqueiro, nerd da internet, eu acho massa, eu amo esses meninos que futuca mesmo e procura aí relatar, que nem eu trouxe aqui esse vídeo pra vocês. Eles são fodas, os nerds, eu amo os nerds. Beijo para os nerds que procuram a fundo o que a gente não sabe realmente, né? Pra deixar o nosso vídeo ali enfatizado e com concretização do que a gente tá falando, né? Palmas para eles que conseguiram pegar aí o vídeo que realmente existe, né? Esse negócio de Torenza aqui não é, né, coisa de outro mundo, mas sim uma ilha oculta pelos militares para treinamentos, né? Então, que esse local é bizarro mesmo, esse local existe e esse local é meio assombrado e dizem que esse local é entre os dois mundos. E o que você acha desse vídeo, né? Comenta aqui se você acha que essa mulher como eu tô pensando, que ela é igual os mensageiros do céu, né? Como descreve em Apocalipse, ou ela é igual Elias, né? Vem e volta, né? Pra ver o povo, ou não, né? Ou se ela é um extraterrestre, ou um demônio, né? Ou um monstro aí, né? Que agora que tá a moda, né? Gravar as velhas virando monstro, né? Porque tem umas velhas bruxas, né, na internet, que elas viram um monstro, né? Já viram esses vídeos? Que a velha fica meia-noite na mata, no canavial, ela vira um bicho. Um bicho real mesmo, um bicho. É bizarro. Gente que ainda fica vendo esse treino, não veio nesse treino, eu vi sem querer, né? Achei meio bizarro esse negócio aí, ficar chamando o demônio pra virar bicho. Achei meio bizarro, né? Então é que tá gravando, né? Aí o bicho vai no desvira bicho, aí come a pessoa que tá ali gravando. É meio bizarro esse negócio. Vai fazer o quê, né, cara? É só maluquice, né? E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, dá aquela moral. É nóis, até o próximo vídeo e tchau!